Nesse vídeo, você vai descobrir como adquirir casas e terrenos em leilões nos Estados Unidos a partir de $5.000. E sim, é possível. Eu vou te mostrar como nossos alunos já estão comprando terrenos na Flórida, na Pensilvânia e em outros estados americanos, pagando 5, 8, 15 mil dólares e revendendo esses mesmos terrenos por 20, 30 e até 40 mil dólares. Então fica comigo até o final que eu vou revelar exatamente como funciona esse mercado, os maiores riscos e como encontrar essas oportunidades e os casos reais de quem já multiplicou o capital investindo em leilões de imóveis nos Estados Unidos. Meu nome é Gustavo Rangel, da Link Realty Consulting, e nos últimos anos ajudamos dezenas de brasileiros a adquirirem imóveis nos Estados Unidos através dos leilões de tax deed. Depois de assistir esse vídeo, você vai estar pronto para adquirir a sua primeira propriedade em leilões nos Estados Unidos já nos próximos 30 dias. Então vamos lá. O que é tax deed auction? Nos Estados Unidos, todo dono de propriedade ele precisa pagar um imposto da propriedade que chama property tax. Trazendo para o contexto brasileiro, seria como se fosse o IPTU do imóvel. Todavia, quem que cobra esse IPTU? Nos Estados Unidos é dividido entre país, estado, condado e cidade. É diferente do Brasil. No Brasil, um conjunto de cidades dá um estado. Nos Estados Unidos é diferente. Um conjunto de cidades dá um condado. E é o condado que é responsável por toda a parte administrativa e financeira da região. Ele que vai fazer policiamento, ele que vai cuidar da limpeza, e para isso, proprietários precisam pagar os impostos devido àquele imóvel. Então, quando uma pessoa deixa de pagar o imposto devido, que é o property tax, ela entra em inadimplência com o condado. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse condado executa essa propriedade no leilão e essa propriedade ela entra como uma forma de sanar essa dívida. Perfeito. Então nós como investidores conseguimos realmente devolver esse valor para o condado. Então quando o imóvel ele vai para leilão pelo preço que ele deve para o condado. Ele vai para o leilão pelo preço que ele deve o property tax. Então é um preço bem baixo em relação ao valor de mercado. Então um terreno avaliado em 50 mil dólares ele vai ser leiloado pelo valor de opening bid, o lance de abertura, na faixa de 7 mil, 5 mil dólares. E isso acontece em vários estados, como a Flórida, Texas, Pensilvânia, Arizona, Geórgia. O que torna esse modelo tão atrativo, né? Quando você entra no leilão, a propriedade ela vale no valor de mercado cerca de 50 mil dólares. Todavia, a gente começa num lance de 5 mil. Obviamente que não é tão simples a propriedade sair no valor de 5 mil, porque existem outros participantes. Pode acontecer de sair, como já aconteceu diversas vezes? Pode, mas não é a regra. Esse seria mais uma exceção, em que a gente chega no leilão e não tem ninguém. Todavia, a gente consegue entrar assim com um valor bem reduzido, um valor bem baixo em relação ao preço de mercado. A gente consegue arrematar por 8, 10, 15 mil dólares, já dá para começar realmente dentro desse mercado. Isso faz com que você tenha uma lucratividade muito boa, que aí a gente vem pro ponto número 2, que são os descontos realmente que a gente consegue ter dentro desse mercado. Eu tenho clientes que a gente conseguiu desde 30% em relação ao imóvel até 180%, como o cliente Rodrigo, que ele comprou um lote por 8 mil e o valor é 35 mil dólares. E quando a gente faz toda essa análise, a gente vem pro ponto 3, que é o ponto de liquidez. Normalmente a gente consegue vender essa propriedade aí de 3 a 6 meses, trazendo um retorno muito bom. Como eu falei, a gente tem retorno esperado de 30% até 180%, tudo depende realmente do dia do leilão, né? E aí, o quarto ponto seria a transparência, que os leilões eles são feitos pelo próprio condado, então a gente tem uma segurança jurídica muito boa, porque são executados pelo governo, e o governo ele quer reinserir essa propriedade no mercado. Mas agora, deixa eu te alertar, não é só comprar qualquer imóvel no leilão, né? Existem muitos riscos envolvidos nessa operação, como por exemplo, as dívidas ocultas, são dívidas que a gente tem que fazer toda uma pesquisa, uma due diligence bem robusta para entender quais são os principais problemas daquele imóvel, se tem ou se não tem. O problema não é ter dívidas, o problema é você não saber que as dívidas existem. Segundo ponto de atenção é uma localização ruim. No real estate é location, location, location. Então você precisa realmente entender sobre a localização ali da propriedade e ver se faz sentido. E o imóvel está em má condição. Você precisa fazer uma análise, uma precificação do imóvel e entender quais os principais pontos que você vai ter que fazer uma reforma, o que você vai precisar e o que você vai encontrar naquele imóvel, né? E aí que a Link Realty entra ajudando os nossos alunos com análise de mercado, verificação jurídica e estratégica. Então, só para deixar mais claro, veja algum dos exemplos reais que
que nós tivemos aqui dentro. Esse é o caso do Rodrigo, que ele comprou 3 terrenos no condado de Okeechobee. Ele pagou em um 8 mil, no outro 8 mil e no outro 18.700. E qual que é o caso dele? Nós tínhamos estimado ele investir em torno de 22.500 a 25 mil nessas propriedades, porque elas valem 35 mil. E quando a gente chegou, não tinha outros competidores. A gente comprou praticamente aí no Opening Bid. Isso foi um case de muito sucesso, né? O Rodrigo, ele tá muito feliz, porque são lotes aí realmente grandes, de 1 e 1.25 acres. É uma região que é uma região de chácaras, então uma região muito legal para as pessoas que gostam de andar de cavalo, tá dentro da natureza. Então a gente tem uma perspectiva de venda de 2 a 3 meses dentro dessas propriedades. Nós temos também o caso da Carol, que ela comprou um lote por 8.400 e já vendeu o lote por cerca de 14 mil dólares em pouco tempo. Então isso é muito bom. Foi no condado de Charlotte, é um condado que ele fica ali a oeste na Flórida, perto de Sarasota, perto de Fort Myers. Temos também o caso como o cliente Hood, que ele comprou ali em Volusia, que fica perto de Orlando, um lote por 15.100 dólares e já está vendendo por 26 mil dólares em apenas 4 meses. Esse caso é um caso muito interessante, no qual a gente guiou toda essa operação e vendemos para uma construtora, que eles estão comprando o imóvel e estão desenvolvendo aí uma casa para colocar no mercado. Agora você deve estar se perguntando, onde eu encontro esses imóveis que estão indo para leilão? Então eu vou te ensinar agora o passo a passo. Vamos lá. Você vai abrir o Google e você vai colocar Tax Deed Auction e o condado que você quer. Nesse caso, vamos colocar o condado de Lee County. Você coloca Tax Deed Auction, Lee County. Você vai entrar, você vai procurar um site, tá ali escrito Clerk ou .org, que são sites governamentais. Você vai entrar dentro desse site, vai procurar lista de leilões online, Tax Deed Auction, vai procurar algum termo que te leve para um site que é realauction.com, que é o site que gere todos os leilões da Flórida. Dentro desse site, muito simples, vão começar com 3 etapas. Primeiro, onde você vai fazer o registro, que é o Register. Segundo, o FAQ, que são as perguntas frequentes. Nela você vai entender como que você vai fazer para entender o que está acontecendo ali. Muito importante, leia todas as regras, entenda onde você está investindo. Caso você não fale inglês, clique traduzir para o português, que vai traduzir tudo de forma simultânea. Então você já consegue entender tudo o que está acontecendo. E aí, o terceiro ponto é onde a brincadeira acontece. Calendar, é o calendário de oportunidades. Dentro desse calendário, você clica nele, você vai para a data do leilão. Clicou na data do leilão, ali estarão todos os imóveis em ordem de leilão, né? A ordem que elas vão para o leilão. E aí, cada uma dessas é uma oportunidade. E aí que vem, você precisa pegar essa oportunidade e fazer toda uma pesquisa para entender o que de fato representa aqueles números, aquele endereço e tudo mais. Então, é muito simples de você chegar até os imóveis. O que vai acontecer são como você vai fazer 2 coisas. Primeiro, a análise de mercado e segundo, a análise jurídica desse imóvel. E aí, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Antes de comprar qualquer imóvel em leilão, você vai precisar fazer essas 2 análises fundamentais. A análise de mercado você vai fazer para entender o valor real de mercado e a análise jurídica para não comprar nenhuma surpresa, não comprar nenhuma bomba. Então, fica comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como fazer a pré-análise desses imóveis que vão para leilão. Vamos começar pela análise de mercado. No mercado americano, tudo é baseado em dados. Você consegue descobrir exatamente o que o mercado está pagando por aquele imóvel, um imóvel semelhante na região. O nome disso é comps, comparables. Ou seja, a estratégia é você encontrar propriedades similares à sua propriedade-alvo, que é a propriedade que está indo para leilão, que foram vendidas num time frame de 30, 90 até 6 meses com as mesmas características. Então vamos lá, se é um terreno de 0,25 acres, você vai procurar um terreno dentro de meia milha que tenha 0,25 acres. Se é uma casa de 1 andar, você vai procurar uma casa de 1 andar que tenha o mesmo número de quartos, o mesmo número de banheiros, mesmo ano de construção. A gente sempre tenta trabalhar dentro da mesma década. Tem piscina? Tem piscina. Se não tiver piscina, se tiver um banheiro a mais ou um banheiro a menos, a gente tem que ajustar. Lembrando que toda vez que você ajustar uma comparação, você perde a assertividade no preço real do imóvel. Então, você tem que fazer ajustes com cuidado. Quais ferramentas que a gente utiliza
hoje ferramentas gratuitas que você já pode utilizar agora mesmo. São ferramentas como Zillow, Realtor, Redfin, e existem diversas plataformas dentro do mercado que vão te ajudar a fazer essa análise. Obviamente que existem plataformas gratuitas e plataformas pagas, mas com Zillow, Redfin, você já vai conseguir adentrar dentro desse mercado e fazer com que você tenha resultado e entenda o real valor do imóvel que você está comprando. Então vamos lá, eu vou te dar um guia passo a passo dentro do Zillow, que é a principal ferramenta gratuita, para você já conseguir fazer isso logo de cara. Então vamos lá, você coloca zillow.com, entra no Zillow, você pega o endereço da propriedade que está lá no leilão, coloca dentro do Zillow. E aí o que você vai fazer? Quais são os seus melhores amigos dentro do Zillow? São os filtros. O que é o primeiro ponto que você vai ter que entender? Que não adianta você olhar as propriedades que estão à venda, você tem que olhar o que foi vendido. Na hora de precificar, a gente tem que precificar com o pé no chão. Não é porque você quer que o imóvel valha 50 mil que ele vale 50 mil. Você tem que entender o que o mercado está aceitando. E para entender o que o mercado está aceitando, você precisa entender o que foi vendido. Então, primeira coisa, você vai clicar no filtro de sold. Você vai colocar as vendidas. E aí você vai no canto aqui direito e coloca o more. Para entender, esse more tem vários filtros ali que a gente pode trabalhar aqui em casa e tudo mais, mas vamos arrastar até o final e colocar sold in less, que seria vendido em. E a gente coloca aí 90 dias ou 6 meses. Vamos colocar 90 dias. Então vamos dizer que a nossa propriedade no leilão é um terreno de 0,25 e aí o opening bid dela é $2.000. Agora a gente vai tentar encontrar um imóvel que está na região com o mesmo valor. Então, encontrei um imóvel com as mesmas características, 0,25, 0,26, muito parecida ao nosso imóvel, 2 ruas atrás, que foi vendida por $55.000 há 30 dias. Perfeito. Com isso, o que a gente faz? A gente consegue entender que esse imóvel está sendo aceito na região por esse valor. Então vamos conferir agora o tempo de venda. Como que a gente faz isso? A gente entra na propriedade vendida, vai rolando até embaixo e vê Sales History, que é o histórico de venda. Quando que a pessoa colocou esse imóvel para ser listado, então ele colocou ali para ser listado em tal data e quanto que foi vendido. Tira essa diferença de tempo, e essa diferença de tempo é o Days on Market, que no mercado real estate convencional seria o DOM, Days on Market. Isso vai fazer com que você entenda realmente quanto tempo essa propriedade ficou no mercado, se o imóvel está sendo aceito por aquele valor e se faz sentido como um investimento você alocar esse capital dentro ali daquela região. Porque depois que você comprou esse imóvel, vai demorar, em média, o mesmo tempo de venda. Obviamente, se você der um desconto, você vai vender mais rápido. Se você quiser um preço maior, vai demorar mais. Agora, talvez o ponto mais crítico, a análise jurídica. Quando você compra um leilão, você compra o imóvel como está. As is. Ou seja, se ele tiver dívidas, processos ou pendências, você herda tudo isso. Então, existem diferentes tipos de liens, né? Que seriam os ônus legais. Existe o tax lien, que seria imposto atrasado, HOA liens, seriam taxas de condomínio, code enforcement liens, que seriam as multas da cidade. Por exemplo, deixou de cortar a grama, deixou lixo acumulado na propriedade. Então, vai ter esse code enforcement lien, que é realmente multas da cidade. E tem os mortgages, né, que seriam hipotecas que podem sobreviver sim ao leilão, caso não tenha sido bem executado. Então, se você não souber identificar esses riscos, pode acabar comprando uma bomba. Então, como que a gente faz para encontrar cada um desses, né? No caso do tax lien, a gente vai ter que entrar no tax collector para entender realmente se tem tá devendo algum imposto atrasado àquela propriedade. E aí, a maior parte dos liens, eles vão estar de forma pública. Então, o tax collector, o public records, a gente vai encontrar quase todos esses liens. O Code Enforcement Liens tem um site específico que você vai procurar o Code Enforcement, novamente, o condado, o nome do condado, para encontrar o Code Enforcement, vai estar também no Public Records gravado. O Mortgage vai estar também Public Records, você coloca Public Records e o nome do condado e encontra essa informação. E o HOA normalmente você vai ter que enviar uma carta ou um e-mail para o HOA para confirmar via Stop Letter, que seria a carta que fala quanto que a propriedade está de fato devendo ali para o HOA. Perfeito? Então, cada um desses passos ele é fundamental para que você consiga ter clareza no que você está comprando. Por isso, investir em conhecimento é sempre a chave. Ou você vai investir no conhecimento para se transformar na pessoa que sabe fazer isso, ou você vai contar com uma equipe especializada para te assessorar em cada passo, em cada etapa, para você ter uma compra segura
e garantir o seu lucro. Na nossa mentoria, nós ensinamos passo a passo como fazer essa análise jurídica, inclusive acompanhamos nossos alunos em cada etapa para que eles nunca corram o risco de comprar algo errado. Então clique no link da descrição e agende agora mesmo a sua reunião estratégica gratuita. O mercado de leilões de imóveis é muito lucrativo. Basta fazer toda a análise de forma correta para realizar uma compra segura, inteligente e sem risco nenhum. Então, se você tem pelo menos 15 mil dólares e quer investir em imóveis nos Estados Unidos com segurança e estratégia e quer entender mais como funciona todo o processo do início ao fim para adquirir imóveis em leilões nos Estados Unidos, clique agora no link da descrição e agende sua reunião estratégica gratuita com a nossa equipe de consultores. Nesta reunião, o nosso time vai estruturar um planejamento estratégico feito sob medida para o seu caso e te deixar apto para arrematar imóveis em leilões nos Estados Unidos já nos próximos 30 dias. O mercado de leilões de tax deed é uma oportunidade única de multiplicar seu capital no maior mercado imobiliário do mundo. A pergunta é, você vai assistir os outros aproveitarem ou vai dar o primeiro passo hoje?